Este filme documenta a guerra do Vietnã nas palavras de americanos que serviram lá. Ele retrata filmes e raras imagens de arquivo coletados durante uma busca pelo mundo todo e apresentado agora em alta definição. Muitas cenas são gráficas em natureza e recomenda-se critério do telespectador. Eu só não queria morrer assim. Fica aqui atrás! Protejam-se! Fica aqui atrás! Abaixem-se! Abaixem-se! Sai daí, cuidado! Abaixa! Vai, vai! Vocês querem a liberdade? Querem mais guerra? Não! Eu sou um sobrevivente, eu estive na Segunda Guerra Mundial e estive lá por anos, eu sei como é que é e o que você fez. Eu tenho um filho que quis entrar pro exército. Mais de 10 anos. Nós lutamos porque devemos lutar. Vivemos num mundo onde cada país pode forjar o seu próprio destino. Mais de 2,5 milhões de americanos serviram no Vietnã. Nós não queremos essa guerra! Não seremos derrotados. Devemos dizer não! Vai, vai! Não é a guerra que você conhece. É a guerra que eles lutaram. Você tem que se manter invencível e se manter dentro dos princípios. Concluímos hoje que devemos terminar a guerra e selar a paz do Vietnã. Abaixa! Abaixa, cuidado! Abaixa, abaixa! Sai daí, sai! Sai! Vietnã, os arquivos perdidos. Dizem que a paz virá tranquilamente, mas isso está nas mãos dos outros e devemos estar preparados para um conflito longo e contínuo. O início, 1964 a 1965. Dizem que os caras da Segunda Guerra Mundial foram a melhor geração. Bem, os que lutaram todas as guerras desde então foram os melhores de sua geração. Eles iam, serviam, se sacrificavam e lutavam como tigres. Eles foram nobres. Primavera de 1964. Menos de 50% dos americanos ouviram falar do Vietnã. Pouco antes da escola parar, todos os meus professores queriam falar sobre a batalha entre o comunismo e a democracia que acontecia no Vietnã. A maioria de nós nunca nem tinha ouvido falar de lá. Eu podia não saber nada sobre o Vietnã, mas o comunismo era diferente. Durante a ameaça vermelha dos anos 50, ouvimos sobre as coisas horríveis que aconteciam nos países comunistas. Principalmente com garotos como eu. Eu fui criado como católico muito rígido. Era coroinha aos 8 anos e fiz 12 anos de escola católica. Parte da escola católica lia livros anticomunistas e
dizia que os comunistas entravam em aldeias e cortavam as línguas dos padres para que eles não pudessem ensinar o Pai Nosso. Então, por esse tipo de coisa, nós queremos acabar com os comunistas do Vietnã. Eu acho que são uma ameaça, sim. Mas, ao mesmo tempo, para ser sincero, isso parece meio distante. Até para mim é difícil imaginar como uma coisa do outro lado do mundo poderia afetar qualquer um de nós em São Bernardino. Estados Unidos. Oceano Pacífico. O envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã começou em 1954, quando um tratado político dividiu o país em dois. A China comunista e a União Soviética apoiaram o Norte, enquanto os Estados Unidos apoiaram o Sul. Temendo a expansão do comunismo pela região, os presidentes Eisenhower, Kennedy e Johnson forneceram ajuda militar e financeira ao Vietnã do Sul. Na primavera de 1964, o Vietnã se torna o caldeirão da Guerra Fria. Mais de 16 mil especialistas americanos treinam o exército sul-vietnamita para lutar contra a guerrilha crescente conhecida como os Vietcongs. Com o apoio do Norte, os Vietcongs trabalham para vencer o governo sul-vietnamita e reunificar o país sob o jugo comunista. Mas o que era, a princípio, uma guerra civil, estava prestes a mudar. 2 de agosto de 1964, o USS Maddox é atacado por 3 torpedeiros norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. 4 de agosto de 1964, um segundo ataque é relatado. Mudança de curso iniciada. 17471. Muitos veem o fato como uma declaração de guerra norte-vietnamita. Em 5 de agosto de 1964, aviões americanos retaliam atacando instalações na costa norte vietnamita. Em 7 de agosto de 1964, o Congresso aprova a resolução do Golfo de Tonkin, autorizando o presidente Johnson a tomar todas as medidas necessárias no sudeste da Ásia. A 80 quilômetros de Saigon, capital sul-vietnamita. A primeira vez que eu vim aqui, foi difícil acreditar que uma paisagem tão impecável pudesse esconder dezenas de milhares de inimigos infiltrados. Mas meus companheiros sul-vietnamitas me lembraram rapidamente da verdade. Eles lutavam e morriam naquelas selvas há quase 10 anos, tentando impedir que os norte-vietnamitas e os Vietcongs tomassem o país. O tenente Bob Cluwell, de 24 anos, serve como conselheiro militar ao ARVN, o exército sul-vietnamita. Nossas ordens são de acompanhar as unidades do ARVN designadas a operações de campo. Nosso principal propósito não era combater o inimigo. Nosso propósito era aconselhar a nação amiga ou fortalecê-la para que ela combatesse o inimigo, e foi assim que começou. Cuidado, cuidado! Vai, cobertura! Me dê a cobertura! No outono de 1964, o governo sul-vietnamita está em desordem política, enquanto seus militares desmoronam sob os avanços de quase 150 mil soldados Vietcongs que controlam quase metade do lado sul-vietnamita. Recebendo armas e reforços do norte, os Vietcong são fazendeiros de dia e soldados à noite, capazes de atacar e fugir e depois se integrar à selva sem serem percebidos. Tanto os Vietcongs quanto os norte-vietnamitas veem a resolução do Golfo de Tonkin como uma declaração de guerra dos americanos, e eles pretendem lutar. Base aérea de Bien Hoa, 1º de novembro de 1964. Nas primeiras horas de 1º de novembro de 1964, os Vietcongs fazem um ataque surpresa a uma das 4 bases aéreas no Vietnã do Sul. É seu primeiro ataque direto contra homens americanos dentro do Vietnã do Sul.
4 americanos morrem. Tivemos conselheiros e militares no Vietnã do Sul durante anos, e os Vietcongues nunca tentaram atacá-los intencionalmente. Joe Galloway, de 23 anos, é correspondente da United Press International. Durante anos, ele segue de perto o crescente envolvimento americano no Vietnã. Nos envolvíamos cada vez mais naquela situação e aquilo iria virar uma guerra americana. A guerra da minha geração. E eu sempre tive para mim que se houvesse uma guerra, no meu tempo eu gostaria de cobri-la. Comecei a deixar meus chefes totalmente loucos, pedindo, implorando, exigindo uma transferência para estar no lugar onde eu sabia que aconteceria uma guerra. Inicia-se a guerra em território vietnamita. Em 7 de fevereiro de 1965, as forças Vietcongues atacam uma segunda base aérea. 8 americanos são mortos e outros 126 ficam feridos. Semanas depois do ataque a Pleiku, o presidente Johnson autoriza um bombardeio em larga escala dentro do Vietnã do Norte. Chamada de Operação Trovão Retumbante, a estratégia é dupla: danificar o esforço de guerra norte-vietnamita, destruindo alvos militares e industriais, e esmagar sua vontade de lutar, demonstrando a incrível extensão do poder americano. Os comandos americanos acreditam que ambos os objetivos serão conquistados em apenas 8 semanas. Base aérea de Da Nang, março de 1965. Essa operação só pode durar 8 semanas, mas eu pretendo ter tempo de voo até que ela termine. O capitão Keith Connolly, de 31 anos, pilota um F-100 Super Sabre pelo Esquadrão Tático 416 como parte da Operação Trovão Retumbante. Eu nunca tinha estado numa guerra. Na verdade, eu não entendia nada de guerra. Então, obviamente, estávamos apreensivos com aquilo. Mas acontece que, no fundo, todo mundo pensava que a guerra acabaria logo. Em pouco tempo, mostraríamos nosso incrível poder de fogo e faríamos as coisas que demonstramos em nossos treinamentos, o que deixaria o inimigo de joelhos. E eles não poderiam se manter com essa incrível capacidade das forças americanas. Mas o início da Operação Trovão Retumbante trouxe um problema inesperado. Os pilotos e aviões americanos dentro do Vietnã do Sul estão vulneráveis ao ataque Vietcong. Então, para protegê-los, comandantes americanos querem que tropas sejam enviadas ao Vietnã pela primeira vez. Eles pedem a aprovação do presidente Johnson. Johnson sabe que as tropas serão vistas pelo público americano e pelo Vietnã do Norte como um passo em direção a uma guerra maior. Toda noite, antes de apagar as luzes para dormir, me faço esta pergunta. Fiz tudo o que podia para ajudar a unir o mundo? Para tentar trazer paz e esperança a todos os povos do mundo? Fiz o suficiente? Em 8 de março de 1965, às 8h15 da manhã, 3.500 fuzileiros da 9ª Brigada Expedicionária chegam ao Vietnã do Sul. Pela primeira vez desde a Guerra da Coreia, tropas americanas põem os pés em terras asiáticas.
Oi? Estamos indo. Continuamos por aqui. Próximo à base aérea de Da Nang, março de 1965. Metade dos caras nunca nem tinha ouvido falar do Vietnã antes de ir pra lá. Agora eles faziam uma viagem e tanto. O correspondente da United Press International, Joe Galloway, está no pelotão de 40 fuzileiros que patrulham a base aérea americana em Da Nang. Suas ordens são defensivas. Segundo o mapa, é melhor seguir por aquele caminho ali. Tudo bem? Eu perturbei meus patrões para chegar até aqui e cobrir esse conflito. Mas agora que cheguei, os Vietcongues não parecem ser tamanha ameaça. Acho que aqueles fuzileiros nunca viram um comunista. Sei que eu nunca vi. Mas os Vietcongues são guerrilheiros. Eles sabem como se esconder. Vai devagar aí. Uhul! Cuidado! Base aérea de Da Nang. De volta à base, os caras ficavam nas barracas uns dos outros de brincadeira e ouvindo música. Parecia mais um dormitório de faculdade que um acampamento em zona de guerra. Muitos caras vêm a mim querendo dizer seus nomes e suas cidades para que eu os mencione numa reportagem e os pais vejam lá nos Estados Unidos. Eu acho bem legal. Me faz sentir um Ernie Pyle. Ele ganhou um Pulitzer por relatar a crueza da Segunda Guerra Mundial. Eu li as colunas de Ernie Pyle e acho que se você vai cobrir uma guerra... Aquele era o jeito de fazer. Fiquei bem impressionado com a maneira como ele mostrou a guerra da sua geração. E queria fazer do mesmo modo, cobrindo soldados da melhor forma que pudesse fazer. Os caras esperam que o trabalho seja feito e eles voltem para casa em alguns meses. Mas para mim, eu espero que não termine tão rápido, sem que eu tenha a chance de escrever sobre a ação de verdade. Sempre ele. Olha lá, olha lá. Espaço aéreo norte-vietnamita. Mudança de curso iniciada. Quando eu parti para esta missão, disse à minha mulher que estaria em casa antes do final do verão. Eu achei que não havia como um país do terceiro mundo competir com o nosso poder de fogo. Agora estou começando a ver como estava errado. O capitão Keith Connolly e seus colegas pilotos estão há 3 semanas na Operação Trovão Retumbante, a campanha aérea de 8 semanas que pretendia bombardear e render o Vietnã do Norte. Até agora, os resultados dão poucas esperanças. Aqueles 6 aviões foram atingidos. Devemos recuar. A destruição que promovemos parece não importar. Os norte-vietnamitas reconstroem tudo e depois somos mandados para atacar novamente. Há um nível de frustração. Há um nível de frustração em relação aos pilotos. Às vezes voltamos às mesmas áreas, atingindo os mesmos alvos repetidamente, sem entender por que éramos alvos nas mesmas áreas várias vezes. E nos demos conta de que isso não acabaria em poucos meses.
Há relatos de mortes em um atentado à bomba. As notícias não são muito boas. Em 30 de março de 1965, os Vietcongs explodem um carro-bomba na frente da embaixada americana em Saigon. 22 pessoas são mortas e 183 ficam feridas. Nos 3 meses seguintes, as forças Vietcongs continuam a atacar instalações americanas e sul-vietnamitas pelo país, enquanto o exército sul-vietnamita se mostra sem forças para detê-los. Cuidado, cuidado! Vai, cobertura! Me dê cobertura! Com os sul-vietnamitas próximos ao colapso, o chefe de operações americanas no Vietnã, general William Westmoreland, faz um pedido solene. Ele pede que o presidente Johnson permita uma ofensiva e, pela primeira vez, use tropas para caçar o inimigo e retirá-lo do sul. Washington, 28 de julho de 1965. Em 28 de julho de 1965, numa coletiva de imprensa transmitida à nação, Johnson anuncia sua decisão. Eu perguntei ao comandante-em-chefe, general Westmoreland, do que mais ele precisa para enfrentar os ataques crescentes. E ele me disse: e vamos atender às suas necessidades. Hoje eu enviei a divisão móvel do Vietnã e outras forças que aumentarão nossa força de batalha de 75 mil para 125 mil homens, quase imediatamente. Forças adicionais serão necessárias mais tarde, e elas serão enviadas conforme pedido. Isso tornará necessário o aumento de nossas forças de guerra ativas, aumentando o recrutamento mensal de 17 mil a 35 mil por mês, num certo período de tempo. Spartanburg, Carolina do Sul, 30 recrutas. Dade County, Flórida, 230 recrutas. Allegheny County, Pensilvânia, 1.300 recrutas. Hope County, Illinois, 1.600 recrutas. No outono de 1965, 150 mil soldados americanos chegaram ao Vietnã do Sul. 250 mil norte-vietnamitas e vietcongues estão prontos para enfrentá-los. Os americanos recém-chegados estão prestes a ter mais do que esperavam. Quartel-General da Brigada, 14 de novembro de 1965. Todos em formação! Você sente a agitação crescendo. Finalmente temos a informação de que 200 soldados norte-vietnamitas estão nas colinas da montanha Chu Pon. O repórter da United Press International, Joe Galloway, se uniu à 1ª Cavalaria, uma das novas unidades aéreas de assalto do Exército. Depois de meses lutando combates pequenos e frustrantes, as forças americanas se preparam para desferir seu primeiro grande ataque contra 200 soldados norte-vietnamitas, usando uma nova tática experimental: a mobilidade aérea. Tem formação! Equipada com o Rius UH-1, a 1ª Cavalaria criada para inserir soldados em combate usando helicópteros. Para esse encontro, eles farão sua primeira tentativa de inserir uma força de 450 americanos para lutar contra os 200 norte-vietnamitas. Mas quando os homens se preparam para a batalha, um possível problema grave pesa na mente do comandante-coronel Hal Moore. O local onde eles aterrissariam, uma pequena clareira chamada de Zona de Aterrissagem Raio-X, foi escolhida por causa de sua proximidade com o inimigo. Ela é muito pequena para receber 8 helicópteros por vez, com cada helicóptero carregando apenas 6 homens. Seriam necessárias muitas horas para pôr todos os 450 soldados em terra.
O medo de qualquer comandante num caso desses é de você aterrissar apenas alguns soldados, menos de 100. Se o inimigo chegar, estará encurralado. Se baixar, a zona de aterrissagem estará fechada e quem estiver lá morre. Base de fogo Falcon, Vale de Iadran. 10h19 da manhã. A base Falcon de apoio de fogo a 8 quilômetros da zona de aterrissagem libera uma barragem forte de artilharia nas posições inimigas. A matança de 28 minutos deve esvaziar a zona para que os helicópteros possam aterrissar em segurança. Às 10h35 da manhã, os primeiros helicópteros americanos decolam e começam o voo de 13 minutos até a zona de aterrissagem. Seis quilômetros e meio fora da zona raio-x, os helicópteros baixam à altura das copas das árvores. Na frente deles, há uma paisagem de fumaça e de artilharia americana explodindo. A barragem é preparada para parar apenas 1 minuto antes dos soldados atingirem o chão. Se o tempo der errado em alguns segundos, eles correm o risco de serem atingidos por sua própria artilharia. Às 10h48 da manhã. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava perto da tenda, onde os rádios estavam... Estavam no quartel-general da brigada, então eu podia ouvir se algo começasse a acontecer. O local está seguro, sem contato com a artilharia até esse momento. Não se afastem demais! A companhia Bravo varre a área em torno da zona. Até aí, tudo quieto. Os helicópteros estão descarregando a segunda leva de soldados. Tudo parece ir de acordo com o plano. Até às 11h15 da manhã. O primeiro pelotão da Bravo captura um único soldado norte-vietnamita desarmado. Ele é imediatamente levado ao centro de comando para interrogatório. Às 11h20, o preso faz uma revelação incrível. Ele diz ao intérprete que há 3 batalhões inteiros de soldados norte-vietnamitas na montanha. E todos eles querem muito matar americanos. Inacreditável. 3 batalhões são quase 1.600 soldados. Ninguém acreditou no que eu via. Temos menos de 200 homens em terra. O que significa que perdemos de 8 para 1. Pode repetir? 45 minutos depois... Vai, depressa! Vai, corre, corre! Vamos! Vai, vai, vai! Sai daí! Em minutos, forças americanas e norte-vietnamitas estão engajadas em combates ferozes. Enquanto os homens em terra tentam desesperadamente impedir que os norte-vietnamitas tomem a zona, os pilotos da 1ª Cavalaria continuam transportando o resto dos 450 homens entre uma torrente de balas e foguetes inimigos. Fica aqui atrás! Cuidado! Abaixem-se! Há coisas no combate que os filmes não mostram, que é o barulho horrendo da batalha. As balas voam, as bombas caem, a artilharia explode. Pessoas gritam. É uma cacofonia quase ensurdecedora. Depois de quase 8 horas de batalha, as fatalidades aumentam e os suprimentos ficam baixos. M25! M25! Mas com a noite se aproximando rápido, todo o território deve ser deixado até o amanhecer.
Os 450 americanos castigados estão sós e terão que sobreviver à noite diante do inimigo esmagador. Vale de Ia-Drang, segundo dia de batalha. Ontem à noite, o inimigo desferiu vários pequenos ataques contra nossas fileiras. Os corpos ainda estão lá onde foram mortos. É perigoso demais tentar retirá-los. Joe Galloway é o único correspondente na zona de aterrissagem raio-x. Dos 450 soldados no campo de batalha, 85 já estão mortos ou feridos. Os ainda vivos estão desesperados, precisando de munição e de suprimentos. Estão dizendo que os reforços vão chegar a alguns quilômetros e tentar chegar até nós. Deus, espero que consigam. Corre! Vamos! Na base da montanha de Chupong há quase 1.600 soldados inimigos. A poucas centenas de metros na frente deles há apenas uma estreita fileira de americanos, moídos e exaustos de quase 24 horas de luta constante. Os ataques esporádicos do inimigo durante a noite determinaram os pontos mais vulneráveis nas fileiras americanas. Agora eles sabem a melhor maneira de alcançá-los e se preparam para pôr seu conhecimento em prática. Pode ir por ali, ó. Por onde é? 6h50 da manhã. Atenção, tropas. Aguardem as coordenadas do próximo ataque. Vai, depressa! Vai, corre, corre! Vamos! Vai, vai, vai! Sai daí! Recebendo o comando. Relatos de artilharia pesada na área mais próxima. Mande reforço, estamos sob forte ataque! Ok, vamos enviar homens. Às 6h50 da manhã, 200 soldados norte-vietnamitas atingem o primeiro e o segundo pelotões da Companhia C. O comandante Bob Edwards é atingido no ombro, liderando seus homens num contra-ataque. Vai, depressa! Seu subcomandante, vai, corre, Tenente corre, Arrington, vamos! corre para ajudar, mas em minutos também é atingido no peito. O inimigo está a 70 metros de suas fileiras. Alguns homens estão num combate mano a mano. Abaixa! Vem pra cá, vem pra cá! Cuidado! 7h15 da manhã. Às 7h15, os soldados norte-vietnamitas chegam à Companhia Delta, onde se encontram com a Companhia Charlie. A fileira começa a se partir. As balas do inimigo estão passando pelo centro do comando, onde estávamos. Eu deitei de bruços e fiquei o mais reto que pude. Finalmente, o coronel Moore olhou para o homem da Força Aérea, Tenente Charlie Hastings, e disse: "Grita flecha partida." Abaixa! Flecha partida era um código na época que significava que uma unidade americana estava em perigo de ser vencida e destruída. Quando esse aviso foi dado, todo o bombardeiro disponível no Vietnã desviou para aquele lugar para lançar suas bombas. Preparem suas bombas. Você tem que esperar meu aviso de fogo. Foi aí que eu ouvi o grito do coronel Moore. "Tira ele de cima de nós, Charlie. Tira ele de cima de nós. Desarma as operações especiais." Eu olhei para cima e havia 2 jatos F-100 Super Sabre, assim, vindo diretamente para nós.
Estamos sobrevoando a área. O avião dianteiro já tinha liberado sua munição de 2 napalm. Hall estava tentando impedir que o segundo jogasse as dele. E, infelizmente, 2 caras da engenharia estavam no caminho. E naquela chama, eu vi os 2 homens dançando e gritando. Alguém gritou: "Peguem os pés desse cara." Eu abaixei, peguei e as botas dele caíram. A carne de seus tornozelos saiu. Eu sentia o osso na palma das minhas mãos. Carregamos ele até onde estavam os feridos. Era um jovem especialista chamado Jin Nakayama, de Rigby, Idaho, casado. A esposa tinha tido um bebê naquela semana. Ele morreu 2 dias depois. Aquele rapaz é meu pesadelo. Vale de Yadrang, 3º dia de batalha. Estou sobrevoando a área. Há muitos corpos espalhados. Área totalmente livre. Somente vestígios da batalha. Entendido. Verificamos local vazio. Entendido. Nós temos a mesma visão. M25. Eu estou aqui, vendo os últimos momentos horríveis daquela batalha. O repórter da United Press International, Joe Galloway, testemunha o resultado na zona de aterrissagem raio-x no Vale de Yadrang. Um jovem especialista chamado Arthur Vieira sangra de suas feridas por todo o corpo. A mais grave é de uma bala que atravessou sua garganta. O cirurgião do batalhão, Capitão Carrara, faz uma traqueotomia de emergência. A alguns metros, Clinton Powley, um fazendeiro de Iowa, levou estilhaços de granadas e uma bala, mas não deixou seu posto em uma das M60 que mantiveram o segundo pelotão vivo. Esses são alguns dos soldados mais corajosos e dedicados que eu já vi. Apesar do incidente com o fogo amigo, o bombardeio de apoio americano conseguiu afastar o inimigo e permitiu que os americanos retomassem a ofensiva.
A primeira grande batalha americana com os norte-vietnamitas terminou em vitória. Um soldado puxa uma pequena bandeira americana de sua mochila e a pendura num galho de árvore em pedaços. Ele olha para os companheiros e sorri. Como em Iwo Jima, ele diz. Outra batalha vencida pelos Estados Unidos. Ele tinha razão. Aqueles homens realizaram algo extraordinário. Como seus pais na praia de Iwo Jima ou na Normandia, eles lutaram uma batalha incrível contra dificuldades incríveis e se saíram bem. Agora eu vi o que é a guerra. É um garoto de fazenda de Iowa segurar uma metralhadora por 8 horas para proteger seus colegas feridos. Mesmo estando ele mesmo ferido e sangrando. Ou um garoto afro-americano de Charlotte e um garoto branco de Houston decidirem que preferem morrer juntos do que abandonar um ao outro no meio da batalha. A guerra é de homens que amam seu país. Mais do que isso, que amam uns aos outros. Eu deixei a zona de aterrissagem raio-x. Sabendo que soldados tinham morrido por mim, eles perderam a vida para que eu e seus colegas pudéssemos viver. Eles se sacrificaram por mim e por seus companheiros. O que eu aprendi foi que há alguns eventos tão grandes que você não pode ser só uma testemunha. Você não pode ser superior. Não pode ser neutro. Não pode ser tocado por ele. Simples assim. Você vê, vive, experimenta, e ele vai estar com você por todos os seus dias. Nos 2 dias seguintes, mais batalhas serão enfrentadas no Vale de Ia Drang, envolvendo mais soldados norte-vietnamitas. Quando a batalha termina, um total de 234 americanos estão mortos. Com mortes inimigas estimadas em quase 3.000, os comandantes americanos pensam uma nova estratégia. A média de mortes em números de 12 para 1 os convence de que nessa guerra sem fronte, a contagem de corpos será a medida de sucesso. E o helicóptero, que foi capaz de operar no meio de intensa batalha, será uma arma importante na execução dessa estratégia. Comandantes americanos agora acreditam que encontraram o plano para a vitória total no Vietnã.